Morreu hoje, dia 20 de março de 2025, Ed Jordan, um dos chefes de equipe mais icônicos e carismáticos da história da Fórmula 1 e também dono de uma das equipes mais queridas pelos fãs da categoria. Ed Jordan tinha 76 anos e vinha desde o ano passado lutando contra um câncer de próstata que infelizmente levou aí a vida de um cara que soube curtir a vida, soube aproveitar o máximo as coisas boas da vida. Era um bom vivan, era um cara que curtia rock and roll, curtia música e foi um cara que deixou, sem dúvida, um grande legado na história da Fórmula 1. O Ed Jordan começou sua equipe de corrida lá no final dos anos 70, depois de ter sido piloto, de ter pilotado carros, pilotado kart, pilotado até nas 24 horas de Le Mans. E ele fundou a sua equipe Jordan no final dos anos 70 nas categorias de base do automobilismo inglês. E até que em 1991 ele se aventurou na Fórmula 1 e estreou a equipe Jordan com a sua clássica pintura, aquela pintura verde da 7-Up, que foi inclusive no ano em que ele revelou Michael Schumacher. Michael Schumacher correu a sua primeira corrida na Fórmula 1 pela equipe Jordan no GP da Bélgica. Inclusive nós contamos essa história há poucos dias aqui no canal. Também tivemos aquela pintura toda colorida com patrocínio da Arisco, que foi da época do Rubens Barrichello, na equipe Jordan, que também revelou o Rubens Barrichello para a Fórmula 1, mas nós temos a pintura clássica, aquela pintura que ficou icônica, que virou sinônimo da equipe Jordan, a sua pintura amarela, que levou ali do final dos anos 90, metade dos anos 90, até o seu fim em 2005. E tivemos pinturas lindíssimas, né, com aquela cobra ali no bico do carro, depois o gafanhoto, enfim, aquele carro amarelo que chamava atenção. Eu sinto falta de um carro amarelo na Fórmula 1, um carro chamativo, colorido, realmente faz muita falta. Era muito bonita as pinturas da Jordan e, como eu falei no começo, né, o Ed Jordan sabia aproveitar, sempre fazia eventos, ali festas, trazia ali grid girls, trazia mulheres ali bonitas para ficar ao seu lado, para fazer festa e, enfim, sabia aproveitar as coisas boas da Fórmula 1. Também tinha o seu lado, né, de festeiro, tocava bateria, cantava em alguns shows. Na época também que o Damon Hill estava na equipe Jordan, o Damon Hill que também era guitarrista, então o Ed Jordan ali e o Damon Hill ficavam ali fazendo uma sonzeira de vez em quando. Enfim, foi um cara que soube aproveitar e foi uma equipe que ela não chegou a ser grande no sentido assim de conquistar muitas coisas, mas ela com certeza deixou sua marca e deixou, como eu falei, uma equipe muito querida na história da Fórmula 1. Teve 4 vitórias, 2 pole positions, 19 pódios e foi terceiro colocado no Campeonato de Construtores da temporada de 1999, ano até que o Hans Harald Frentzen, em um determinado momento do campeonato, chegou até a brigar pelo título também de pilotos. Uma curiosidade sobre essas vitórias da Jordan é que na primeira vitória da equipe, no GP da Bélgica de 98, que foi uma dobradinha, né, com Damon Hill em primeiro e Ralf Schumacher em segundo, aquela corrida caótica, né, que teve aquele baita acidente na largada, que quando foi pro pódio, né, quando foram tocar os hinos, né, dos vencedores, ao invés de tocar o hino irlandês, tocou o hino inglês, o God Save the Queen. E o Ed Jordan depois questionou a Fórmula 1, a FIA, falou: mas como assim? A minha equipe é irlandesa, está inscrita como equipe irlandesa, por que não tocou o hino irlandês? Simplesmente porque não tinha o hino irlandês para ser tocado, eles não acharam o hino da Irlanda. O hino da Irlanda só seria tocado no GP da França de 1999, corrida que o Hans Harald Frentzen também venceu, e depois no GP da Itália de 99, também com vitória do Hans Harald Frentzen. A última vitória da Jordan também não teve o hino irlandês tocado, porque essa vitória só foi reconhecida dias depois, que foi o GP do Brasil de 2003. Na pista a vitória foi dada ao Kimi Räikkönen e alguns dias depois, né, foi visto ali que teve um erro e o Fisichella só recebeu o troféu de vencedor na corrida seguinte no GP de Imola, no GP de San Marino em Imola. Mas Ed Jordan, como eu falei, deixa o seu legado. Era um cara assim que era aquele chefe de equipe raiz, garagista mesmo, aquele cara que começou lá correndo, que tinha, né, gasolina na veia e montou sua equipe como categorias de base, foi subindo, chegou na Fórmula 1, conseguiu fazer uma bela história na Fórmula 1 e acabou sucumbindo, né,
aos enormes gastos, os enormes custos que a Fórmula 1 tinha, principalmente no final dos anos 90, até ali a década de 2000, até antes aí de ter a questão do teto orçamentário. Realmente, para você manter uma equipe na Fórmula 1 minimamente competitiva, você tinha que ter gastos exorbitantes, né? Assim, era toda semana você tinha um monte de motor, pneu, desenvolvimento de carro e tudo mais, e mesmo você gastando muito dinheiro, mesmo assim corria risco de você não ter sucesso nas pistas, como aconteceu várias vezes, como por exemplo com a Toyota, com a própria Honda. Então ele acabou vendendo a equipe em 2005, final de 2005, para o grupo Midland, que depois se tornou Spyker, que depois se tornou Force India, que depois se tornou Racing Point, e hoje é a Aston Martin. Então, de certa maneira, a Jordan ainda continua viva ali, continua presente no grid da Fórmula 1 com a Aston Martin. Inclusive, tem engenheiros, né, da Aston Martin que estão na Fórmula 1 desde a época da Jordan, trabalharam na Jordan e estão lá durante todo esse tempo, né, ainda na Fórmula 1. Então a Jordan ainda sobrevive, entre aspas, ali, pelo menos um pouquinho na história da Aston Martin, mas o seu legado, o legado da Jordan, a história da Jordan sempre vai ser lembrado aí pelos fãs de Fórmula 1, quem assistia a Fórmula 1, quem era fã de Fórmula 1 ali nos anos 90 e anos 2000, com certeza tem a Jordan aí como uma das suas equipes preferidas, mais queridas, né, até porque tem, né, como eu falei, revelou o Rubinho Barrichello, também teve o Maurício Gugelmin pilotou, teve o Ricardo Zonta que pilotou também pela equipe, entre outros tantos pilotos, né, como eu falei, o Schumacher pilotou só um grande prêmio, só na sua estreia. Nós tivemos ali o Damon Hill, Fisichella, Frentzen, Alesi, quem mais que pilotou? Nick Heidfeld pilotou, então vários grandes pilotos passaram pela Jordan, Thierry Boutsen, enfim, De Césares também passou pela Jordan. Então tivemos vários pilotos ali que marcaram aí a sua história na Jordan. Então fica aqui a nossa singela homenagem a Ed Jordan, um garagista raiz da Fórmula 1, personagens como ele que fazem muita falta. E tem outra coisa que eu tenho que falar aqui, que é também que depois ele virou jornalista, comentarista, sempre com declarações fortes, declarações incisivas, opiniões às vezes polêmicas, mas foi ele, por exemplo, que deu o furo lá quando em 2012 que o Lewis Hamilton deixaria a McLaren para ir para a Mercedes em 2013, coisa que era impensável naquela época, deixar a poderosa McLaren para ir para a Mercedes. E o Ed Jordan foi o primeiro que deu essa notícia e cravou tudo certinho, como outras tantas que ele falou ali ao longo da sua carreira ali como um comentarista. Atualmente ele tinha um podcast junto com o David Coulter. Enfim, realmente um cara aí que vai ficar aí sempre vai ser lembrado. A gente estava vendo os posts aí das pessoas que conviveram com ele, do próprio Rubinho, falando que ele é um dos caras mais gente boa que tinha na Fórmula 1, e realmente transparecia ser, que estava sempre rindo, sempre dando risada, sempre fazendo festa, fazendo farra. Realmente um personagem marcante na história da Fórmula 1, que ele descanse em paz. E é isso aí, fica aqui a nossa homenagem, mas o legado de Ed Jordan jamais será esquecido. Valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.